Vamos agora já falar sobre a última profecia, o último profeta, a saber, o profeta Malaquias. É o último livro aqui do Velho Testamento. Ele viveu. Zacarias ou Malaquias significa, o seu nome fala a respeito do mensageiro de Deus, o mensageiro do Senhor. A revista ou a tradução Septuaginta, ela faz uma tradução um pouco simplista e ela vai dizer da seguinte forma: o anjo, esse é meu anjo. E por causa dessa tradução da Septuaginta, homens como Orígenes, como Jerônimo de Alexandria, como Jerônimo Savonarola, como o próprio homem de Deus Calvino, homens abençoados, confundiram, e alguns deles até pensaram que esse profeta Malaquias não era de fato um profeta, e sim uma manifestação teofânica de um anjo. Na verdade, não tem nenhuma base para isso. E por que é que na verdade havia esta confusão? Por causa do nome. O nome Malaquias, ele levava a crer, mas depois de muito estudo, o nome aqui do profeta Malaquias, ele significa mensageiro do Senhor. E por que é que há esta confusão? Porque na maioria dos profetas, ele diz que veio da tribo de lugar tal, e vocês aprenderam, e nós já estivemos aqui dissertando, falando que uma das coisas para você identificar e compreender um livro dos profetas, é você responder a 4 perguntas: quem, onde, para quem e por quê. Quem escreveu, onde ele escreveu, para quem escreveu e por que é que ele escreveu. Então uma dessas perguntas é que é difícil você identificar quem foi que escreveu. Ele não diz de onde ele veio, ele não diz o nome do pai, ele não diz o nome da mãe, e por isso há esta confusão. E por que é que esse homem aqui não fala isso? Primeiro, esse homem era um anônimo de Deus. Malaquias, ele estava mais preocupado com a mensagem do que o transmissor da mensagem. Ele estava mais preocupado com a glória de Deus do que com a sua própria glória. Para ele era algo ínfimo citar o seu nome, engrandecer o seu nome, porque o que importava era o Senhor da mensagem, quem dera a mensagem. E isso é tão importante que 16 vezes ele vai dizer: assim diz o Senhor. Mais uma vez o Senhor se manifesta, tantas vezes está dizendo a ênfase: assim diz o Senhor. Percebo que ele está preocupado em transmitir a mensagem. Por quê? Ele é um mensageiro. Ele não tem que se preocupar, na verdade, com a propagação da fama do seu nome, mas que o nome de Deus seja glorificado, porque para ele, por ele, somente a ele seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Então, por causa disso, ele não vai dizer de onde ele veio, porque ele veio, as razões. Ele não vai falar de si, mas ele vai falar da mensagem que foi proferida e entregue por Deus, e era urgente. Para efeito de prova, o que é que eu preciso que você guarde na sua mente? O que é que eu preciso que você guarde na sua mente? O que é importante você saber para a prova? Qual é a mensagem do profeta Malaquias? Se eu lhe perguntar agora, você sabe me dizer? Se você não souber, então vou falar agora. Faça a sua anotação, porque na hora da prova isso vai ser muito importante para você guardar. Qual é a mensagem de Malaquias? A mensagem aqui de Malaquias é muito importante, porque ele vai agora no capítulo de número 171 do nosso livro Malaquias. Ele vai falar dos resgate, ou do resgate dos valores éticos, dos valores morais. Isso aqui é por demais importante, queridos, você entender. E primeira coisa que você precisa entender aqui sobre o livro de Malaquias é o tempo em que ele escreveu o seu livro. Qual foi o período que ele escreveu? Primeiro, qual é o tema da mensagem que ele vai entregar? Ele vai falar do resgate e dos valores éticos em tempos de recomeço. Para a prova, é importante você guardar este conteúdo. Já finalizando aqui, caminhando para o que diz esse homem e o conteúdo da sua palavra, ele estava falando dos valores éticos e morais. Por quê?
Israel estava com uma certa deficiência no culto. Israel estava oferecendo a Deus um culto diferenciado, que não agradava a Deus. Israel estava tendo relacionamento imoral com os seus semelhantes, de tal forma que estava faltando ética vertical e estava faltando ética espiritual e a ética horizontal entre os irmãos, na união entre si. Estava havendo muitas imoralidades entre estes relacionamentos, e ele quer valorizar aqui o profeta os temas ligados a esse cotidiano, que são temas do culto, trabalho, família e o relacionamento. E esses relacionamentos apresentados aqui são apresentados de forma de interrogatórios. Se você for observar, e você precisa ter uma análise aqui do geral, visto que não poderemos analisar todos os pormenores, uma coisa que é importante você ressaltar são sentenças que são colocadas aqui. É como que se houvesse aqui um tribunal, houvesse aqui uma audiência. O livro ele vai ser dividido em 8 audiências, e nessas audiências, se você for a algum tribunal, você vai observar que vai ter uma afirmação, vai ter uma interrogação e depois vai ter uma refutação. Se você for observar, é exatamente isso que acontece nas 8 vezes em que vai haver esta reunião aqui, aonde vai haver esta conferência, como que em um tribunal. Então nós vamos sempre ouvir 2 vezes Deus falando e 1 vez o homem falando. A primeira é a afirmação. Deus sempre fará uma afirmação, e em cada uma dessas reuniões aqui, em cada um desses momentos específicos, Deus vai fazer uma afirmação aqui no livro, e nós vamos observar que para cada afirmação que Deus faz, o homem faz uma interrogação, e depois no final que o homem faz uma interrogação, Deus vai fazer uma refutação. Se você for observar, são 8 vezes em que há essa afirmação aqui, e são 8 vezes que o homem interroga, e são 8 vezes que Deus vai aqui responder, refutando ao homem. Por exemplo, Deus vai dizer assim: olha, eu vos amei. Ele está dizendo uma afirmação, é afirmativo. Deus ama o homem, porque Deus ele é amor. Então aqui Malaquias ele vai estar enfatizando isso, a afirmação de Deus em relação ao homem, em relação à humanidade. Então ele vai dizer assim: eu vos amei, contudo vocês não valorizaram. Para esta afirmação de Deus, o povo responde: por que é que nós não lhe amamos? Então Deus agora vai fazer uma refutação, e Deus vai dizer da seguinte forma, e de uma forma bastante enfática: olha, observe bem, ele vai fazer uma analogia entre Esaú e a Jacó, e ele vai dizer assim: olha, era Esaú e era Isaac, filho de um mesmo pai, filho de uma mesma mãe, eram irmãos, porém eu amei a Jacó. Parece aqui algo meio difícil de compreender. Primeiro, aqui parece crer que Deus ele faz exceção de pessoas, e a grande pergunta, a grande questão aqui desta refutação da parte de Deus, parece que tem aqui uma questão de acepção de pessoas. Ora, por que é que Deus amou mais a Jacó e amou menos a Esaú? Ou fez promessas a Jacó que não fizera a Esaú? E você for observar, e nós falamos a respeito disso quando nós falamos lá em Miqueias, que os edonitas, por exemplo, que são os descendentes de Esaú, nós vamos observar que quando estava Jacó e quando estava ainda Esaú no ventre da sua mãe Raquel, nós vamos observar que Deus ele faz uma promessa de que o mais novo seria maior do que o filho mais velho, que o filho mais novo governaria sobre o mais velho, e eles estavam falando exatamente disso. Eles eram gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú, mas Jacó vem segurado com ele no tornozelo, e parece que Deus amou mais a Jacó do que amou a Esaú. A ênfase aqui não está no amor, a ênfase está aqui no doar. O que eu quero falar a respeito disso?
O que é que você precisa ter em mente com relação a isso? Deus faz exceção de pessoas? Não, Ele ama a todos, indistintamente. E por que é que Ele teve preferência por Jacó e não por Esaú? Primeiro, Deus Ele é onisciente, e a Bíblia diz lá em Jeremias no capítulo 1 e o versículo de número 6, dizendo que antes que tu foste formado, antes que saísse a madre da tua mãe, eu já te conhecia, eu te santifiquei às nações como profeta. Quer dizer, antes de você nascer, Deus já deu uma ordenança o que você seria. Então você é fruto não daquilo que as pessoas andam falando de você, você é fruto daquilo que Deus desenhou como projeto de vida para você ser. Se Deus diz que você é uma coisa, é isso que você é isso que você será. Não é o que as pessoas estão dizendo a respeito de você. O importante é saber o que Deus diz a respeito de você, o projeto que Deus tem para você. Agora perceba, Deus amou mais a Jacó. A questão, mais uma vez eu vou explicar, não está no amor, e sim está na dádiva de se doar. Perceba, olha para cá. Jesus, até Jesus, vamos analisar a vida de Jesus. Vamos analisar. Em toda a vida de Jesus, 4 grupos de pessoas estavam o acompanhando. Você vai observar desde o capítulo 4 de Mateus, que ali começa o primeiro grupo. Qual é o primeiro grupo? Quando a fama de Jesus começa a percorrer, levanta o primeiro grupo. Qual é o primeiro grupo? O primeiro grupo é a multidão. Houve uma grande multidão, de tal forma que os que vinham da Judeia, da além da Judeia, de Decápolis, de toda a Samaria, vinham pessoas, e uma grande multidão acompanhava Jesus. Só que essa multidão acompanhava Jesus por quê? Por causa dos milagres que Jesus operava. Eles não estavam preocupados com o que Jesus era, eles estavam preocupados, na verdade, com o milagre que Jesus poderia proporcionar a ele. Eu pergunto, Jesus amava essa multidão? Amava, mas ele tratava essa multidão diferente do segundo grupo. Quem era o segundo grupo? O grupo dos discípulos. E o que é os discípulos? Além de ser multidão, de estar caminhando com a multidão, o discípulo acompanha o mestre, o discípulo segue o mestre. Esse grupo Jesus tratava diferenciado, porque era um grupo mais particular. E eu quero provar para você, quanto mais você se doa, mais Deus se doa para você. Quanto mais você se entrega para Deus, mais Deus se entrega para você. Quanto mais você ora, quanto mais você recebe vitória. Então a ênfase aqui do que está dizendo Malaquias não é que Deus ama um mais do que o outro. Deus ama a todos. A diferença está aqui na forma como o indivíduo se doa para ele. Vamos observar, Jesus na vida dele teve um terceiro grupo. Qual foi o terceiro grupo? O terceiro grupo já não era nem multidão, não era nem discípulo, mas era os apóstolos. Quantos eram? 12 apóstolos. E a estes Jesus revelou coisas que a nenhum outro homem na terra ele revelou segredos. Por quê? Segredo nós só revelamos a alguém em que nós confiamos. Então esse grupo de pessoas, de 12 apóstolos, Jesus revelou coisa a eles que não revelou aos discípulos, que não revelou à multidão. Várias vezes ele cita isso. E nós vamos observar que tem aqui agora um outro grupo, um quarto grupo, que é o grupo dos 3 discípulos. Quem era o grupo dos 3 discípulos? Era Pedro, era Tiago e era João. Jesus revelou coisas para esse terceiro ou esse quarto grupo que não revelara para o grupo da multidão, que não revelara para o grupo dos discípulos, que não revelava para o outro terceiro grupo. Ele revelou agora para esses 3. Por quê? Porque eram mais íntimos, porque ele confiava mais. E depois, por último, ficou apenas um, o apóstolo, a quem Jesus amava. E quem era esse apóstolo? João, abençoado, que esteve na ilha de Pátimo, que ele escreveu o livro 1º, 2º e 3º João, e o evangelho aqui de João.
escrito por ele, porque esse homem foi tão agraciado ao ponto de dizer que Jesus o amava. Jesus não amava os outros, amava, mas era porque esse homem ele tinha prazer em deleitar nos braços de Deus, como nos diz os Salmos de número 46, o versículo de número 37, o versículo 4 e 5: deleita-te, pois, no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, tudo resolverá, tudo proverá. O segredo não está em quanto Deus nos ama, o segredo está na capacidade que nós temos de nos doar em razão do seu amor, porque ele já nos ama. A promessa dele é o que ele está dizendo: eu vos amei. Agora eu estou querendo saber se você sabe valorizar o amor que eu lhe dou, porque Deus é justo, ele só nos recompensará o bem que nós houvermos feito. Então perceba que a tônica do livro, e a gente já está finalizando aqui, vai trabalhar em torno dessa ética. O povo havia se corrompido, e quando eu falo de ética, queridos, em tudo que nós vamos fazer na vida, principalmente nós evangélicos, principalmente você que é ibadiano, principalmente você que é estudante da Bíblia, uma coisa que você precisa entender: você precisa ter ética nos relacionamentos espirituais, você precisa ter ética ministerial, ética no lar, ética com os amigos, ética em tudo quanto você for fazer na vida. Ética é por demais importante na vida do cristão. Uma determinada ocasião, eu gosto muito de ler os livros desse homem. Ele é um cristão, não é da nossa linhagem, não é tudo que eu concordo que ele fala, mas ele tem algumas coisas que saltam os olhos. Falo de Mário Sérgio Cortella, educador, filósofo e um estudioso teólogo. Não é todas as coisas que eu concordo, mas quando ele fala sobre ética, e eu achei uma das melhores definições quando ele fala sobre ética. O que é ética para ele? Ética ele vai resumir em 3 palavras: quero, devo e posso. Vou repetir: quero, devo e posso. Nem tudo que eu quero, eu posso, e nem tudo que eu posso, eu devo. Vou repetir: nem tudo que eu quero, eu posso, e nem tudo que eu posso, eu devo. E qual foi o sucesso dessa frase desse homem? Primeiro, porque ele parafraseou o que o próprio apóstolo Paulo já estava dizendo. As melhores frases de Cortella, eu estava observando, são quando ele faz analogia com aquilo que o apóstolo Paulo já falava. O que ele está dizendo sobre quero, devo e posso? Nada mais ele está resumindo uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele pega e diz assim, da seguinte forma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então ele está, na verdade, explicando o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui. Ele pega e diz: nem tudo que eu quero, eu posso, e nem tudo que eu posso, eu devo. Qual que é o resumo da ópera? Quando é que a ética se completa aí? É quando aquilo que eu quero fazer é aquilo que eu posso, e aquilo que eu posso vai ser tudo aquilo que eu devo fazer. Aí é onde entra a ética. A ética é alguma coisa que você vai fazer e a sua consciência não está lhe acusando. Se a tua consciência não lhe acusa, se essa mente não está cauterizada, é porque você está trabalhando de uma forma correta, de uma forma empática, porque você precisa ter uma empatia. Quando se fala de ética, ética fala de empatia, que é a arte de se colocar no lugar do outro, de se ver no olhar do outro, na perspectiva do outro. Então a melhor definição de ética é isso daqui: quero, devo e posso. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E ele na pega e diz: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele está querendo dizer que a vontade de errar vem, a vontade de ser antiético vem, o desejo de pecar vem, a tentação vem, mas ele diz assim: olha, você pode até errar, você pode até falhar, tudo é lícito, mas não convém que façamos isso. E ele na pega e diz: ainda que eu sinta vontade, eu vou dominar esta vontade. Com o quê? Com o fruto do Espírito, com o domínio próprio. Então o livro ele vai trabalhar em cima aqui dessa perspectiva. Ele vai trabalhar nessa perspectiva da ética,
dos valores morais e espirituais. Então é isso que fala o último livro aqui, o livro de Malaquias. A preocupação dele aqui é que o povo não se corrompesse e que o culto não ficasse corrompido. A ética espiritual aqui que esse homem está querendo falar, a profecia aqui de Malaquias, a reprimenda que o Senhor está dizendo aqui severamente para o povo, é para que o povo pudesse oferecer um culto verdadeiro, o que significa dizer que Deus ele não recebe qualquer culto. Algumas pessoas entendem que o livro de Malaquias ele foi escrito, ele foi anterior ao livro de Zacarias e ao livro do profeta Ageu, e que ele viveu antes de Neemias e de Esdras, viveu antes de Zorobabel e viveu antes de Neemias. Contudo, eu tenho uma visão diferente, e a maioria, inclusive o livro, vai colaborar também com isso, e eu estou ensinando aqui como ibadiano, porque somos ibadianos, sou professor do IBAD, e eu preciso defender esta linha, mas preciso apresentar também outras linhas. Existe uma outra corrente teológica que crê e que acredita que o livro de Malaquias não fora ele escrito nem antes de Esdras e Neemias, nem antes nem tampouco antes e depois do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Ele foi escrito no período aonde, lembram? Quando na verdade Neemias vai, ele governa lá Jerusalém durante 12 anos, depois ele volta para a Pérsia, e lá ele fica mais tantos anos, mais 10 anos, e é nesse período que quando ele retorna, Tobias tomou de conta, o culto havia sido contaminado. Então eles entendem que foi nesse período ali, aonde Neemias ele abandona, ele sai de Jerusalém, retorna para a Pérsia, porque o rei da Pérsia estava pedindo para ele o ajudar. Ele havia liberado, Ciro havia liberado para que ele fosse, mas precisava desse homem, porque todas as pessoas querem ter alguém de confiança do seu lado. Então essa linha teológica defende que o livro de Malaquias foi escrito nesse período de intervalo entre a vinda de Malaquias ou a vinda de Neemias para o reino ali da Pérsia, do meio do Pérsia. Só que não é nesse período. Nós vamos observar algumas coisas que nos levam a crer. A maioria, inclusive o nosso livro, ele vai defender que ele não foi escrito nem antes e nem durante Esdras e Neemias, o ministério de Esdras e Neemias. Ele foi escrito depois, ou seja, 400 e poucos anos antes de Cristo. É o último em sua cronologia. E por que é? Porque aqui nós vamos observar que no período lá de Neemias, havia ali um sacerdote cuidando, e os outros sacerdotes estavam trabalhando no campo. Os outros sacerdotes não estavam mais oficiando no templo, havia apenas um sacerdote. E no período em que é escrito aqui agora o livro, nós vamos observar que é diferente. Estava havendo culto, os profetas estavam em pleno gozo, os sacerdotes estavam trabalhando, havia o culto. Então não pode ser no período de Esdras e Neemias, porque naquela época o culto a Deus havia sido abandonado, ninguém estava mais fazendo culto, os sacerdotes estavam cuidando da lavoura. E no período agora é onde é escrito e inserido o livro de Malaquias, estava havendo culto, e o culto era diário. O problema aqui não é ter culto ou não. O problema de Malaquias que ele denuncia aqui é que o culto estava defeituoso, era um culto à nossa maneira. E eu quero dizer, concluindo aqui, quando nós vamos oferecer a Deus um culto, o culto é oferecido para Deus, para a glória de Deus. Hoje tem um culto para gosto do cliente, nós temos um culto para cada faixa etária, e nós temos que nos acomodar, e eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso. Eu preciso ser aberto às novas inovações, contudo eu preciso ter o cuidado de que aquilo que é basilar, aquilo que é base, e principalmente naquilo que é firmado na base, que é Cristo, estes princípios jamais podem ser mudados. As outras coisas, evidentemente, ela pode até receber inovações, desde que nós não firamos o princípio
da palavra. Então o livro aqui de Malaquias vai trabalhar em torno dessa tônica. No capítulo 6 vai falar a respeito do dízimo, que o povo não estava devolvendo, havia uma falta de ética com relação a isso. E a pergunta, vamos observar, sempre que tem uma afirmação de Deus, Deus denuncia que o povo não está devolvendo o dízimo, aí o povo interrompe, em que nós te roubamos? Aí Deus vai confrontar o povo dizendo, nos dízimos e nas ofertas. Para você que não quer ofertar, sempre haverá uma desculpa. Existem igrejas por aí que falam contra o dízimo, mas as ofertas são maiores do que qualquer dízimo. Sempre haverá uma desculpa. O que eu e você precisamos entender? Existem algumas coisas, é isso que o livro, na verdade, de Malaquias, a conclusão do livro é algo muito importante, porque você vai observar que diante de Deus tem algumas afirmações. Primeiro, nunca aceite qualquer glória, é isso que o profeta está falando. Segundo, nunca seja dono de coisa alguma, porque tudo pertence a Deus, tudo provém de Deus. A terceira coisa, nunca se defenda, porque diante de Deus nós não temos justificativa. A quarta coisa, nunca passe adiante algo que possa prejudicar o seu irmão. E a última coisa que ele vai trabalhar aqui é que nós devemos trabalhar ou tratar seriamente o nosso pecado. Esse é o resumo aqui do profeta Malaquias. Nós terminamos aqui a nossa aula. Espero que todos vocês tenham acompanhado, que vocês tenham aproveitado. Na quarta-feira, possivelmente, vamos estar enviando para vocês as nossas provas. Nós desejamos e esperamos que vocês, na verdade, tenham aproveitado, tenham guardado, porque dessa aula sairá pelo menos 5 perguntas daquilo que eu falei. E eu ainda deixei bem claro, eu ainda depois vou estar colocando lá no grupo nosso aquilo que é principal, importante você estudar. Se você ainda não viu, eu vou estar lá disponibilizando para você mais uma vez lá o link para você dar mais uma olhada, e na quarta-feira você possa tirar uma nota abençoada. A maioria dos meus alunos tiram 8, 9, a maioria às vezes consegue tirar 10. Prova muito fácil, um conteúdo bem mastigado. Eu quero crer que vocês saberão aproveitar e tirarão uma nota aí abençoada. De minha parte, aqui os nossos agradecimentos, visto que na próxima aula, no próximo módulo, nós não vamos estar junto com vocês, vamos estar em uma outra turma, a sala de número 8. Não sei quem é o professor, será o professor de vocês, mas não se preocupe, porque todos os professores do IBAD são capacitados, são abençoados, e que com todos eles pode aprender de uma forma muito especial. Meu agradecimento aqui a todos vocês, agradecimento ao Campo Nação Madureira, agradecimento à Sala 7, agradecimento a todas as pessoas, agradecer também às pessoas que estão aqui na sonoplastia, na sonorização, na iluminação, aqui a essa equipe comandada pelo meu amigo Robson, homem de Deus que tem prestado um relevante trabalho. Meu querido Robson, Deus em Cristo Jesus abençoe e recompense. Temos algumas outras pessoas aqui também acompanhando, Cito, Samuel, que é músico levita aqui da casa do Senhor. Muito obrigado, o nosso abraço. Tenha uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus. Responda qual o tema de mensagem que você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo.